Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento aqui no nosso livro que a gente vem estudando, No Mundo Maior, e a gente hoje vai dar seguimento com o capítulo 7, Processo Redentor. No início desse capítulo aqui, ele faz aqui uma referência ao capítulo anterior, capítulo 6, né, que a gente estudou anteriormente, sobre a desencarnação de Cândido. Né? Para quem está lembrado, acompanhou, era uma senhora, né, doente e tal, e a filha dela era ela somente a filha, e a filha tinha que viver uma vida dúbia e tal, para poder sustentar os gastos com o estudo com o tratamento, para custear o tratamento da mãe. Né? Então, esse é o capítulo anterior, foi esse. E nesse capítulo aqui, ele vai dar seguimento com outro caso, de uma criança de aproximadamente uns 8 anos, que está num processo reencarnatório bastante doloroso. Aí, durante o capítulo, ele vai comentando, né, os motivos e tal, e fazendo as considerações a respeito desse caso que é estudado nesse capítulo de hoje. Né? Então, aqui no começo ele diz: nosso esforço continuou o prestimoso amigo. Tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Então, aqui ele começa a dizer a respeito desses processos de desequilíbrio mental, né? E ele se refere a isso colocando que a rede espiritual de apoio a esse tipo de problema é quase infinita, né? Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço nesse particular. Então, aqui ele coloca, a gente faz uma ideia, né? Nesse planeta aí que a gente vive ainda, planeta de... Acho que está um som aí, se alguém puder silenciar, acho que está saindo um som de algum lugar aí. Nesse mundo que a gente vive de provas e expiações, né, onde os desequilíbrios psíquicos, emocionais, psicológicos são das mais variadas naturezas, né? A gente vê hoje em dia, né, a depressão, o suicídio. Então, a gente tem uma condição de avaliar o quão trabalhoso deve ser para a espiritualidade, né, auxiliar, atuar nesse campo, nesse mundo que a gente vive. Né? Como ele diz aqui, a escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou dessa programação prévia nesse serviço particular. Então, dentro de todo esse desequilíbrio que a gente tem, né, a gente começa a entender quando ele coloca aqui, né, que existe aqui a rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita, né? De acordo com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades aí nessa área. Aí depois ele dá uma sequência dizendo o seguinte: como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Aí André Luiz perguntando a Calderaro, né? Indiscriminadamente? Não. Aí Calderaro pondera. Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifesto, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas,
é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Então, é que ele está colocando a importância da prece, né? Nesse sentido do auxílio. A prece se faz, vamos dizer assim, primordial, tanto daqueles que estão nas dificuldades, né? Que através dela é feita essa interligação com o plano superior, como também até a prece do plano superior em favor de nós todos. Então, ele colocando aqui a prece como um fator aqui primordial para que essa assistência possa se dar, né? Depois ele segue. A essa altura das lições que eu recebia, em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingíamos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse o instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnados em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha, com passes reconfortantes, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos. A razão da pobrezinha está periclitante. Prendem-se mutualmente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemos-nos dessa ocasião para vir-lhe em amparo. Aqui, novamente, ele fala da importância da prece. Né? É como ele diz aqui, o costume da oração em horário prefixado. Né? Então, o quanto a gente ter o hábito de fazer a prece num determinado horário, como aquilo facilita o acesso da espiritualidade via o nosso auxílio, suprir as nossas necessidades. Então, aqui, novamente, ele coloca, né, a importância do hábito da prece, né, e da gente ter sempre esse hábito com horário, geralmente contínuo, prefixado, né, a importância do próprio evangelho no lar, né, que esse auxílio todo se faz aí, e ele colocando a prece como primordial para que essa ligação, que esse auxílio possa chegar até nós, né? Então, isso eu achei um aspecto bem importante aqui que ele salienta desse capítulo, né? Em rápidos minutos, achávamos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando: não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação, com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra
faz muitos anos. Então, daqui a gente pode tirar algumas observações aqui que eu achei interessante, né? Primeiro, que esse processo vem se arrastando há séculos, como ele diz, né? Então, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, a gente vê, né, a relação de causa e efeito, né? Nesse mundo que a gente vive, aí, principalmente nos dias de hoje, né? Havendo tanto processo de dor, de violência, de barbaridade, né, que a gente está assistindo aí essas últimas semanas aí, né, o quanto esses espíritos estão, vamos dizendo assim, criando uma situação de karma que vai ter que ser resgatado de forma, né, tão longa, às vezes tão dolorosa, né? Então, com uma ignorância, né, a falta de compreensão, de perdão, falta de amor, né, leva essas criaturas a processos aí de resgate doloroso que por vezes levam séculos, né, como ele mesmo coloca aqui. E esse apesar de, como ele diz aqui, muitos daquelas vítimas que esse garoto, né, atualmente encarnado, teve, muitos já perdoaram e já deixaram ele em paz, mas ainda ele está essa fase ainda última de resgate, numa reencarnação bastante dolorosa, né? Como ele relata ali, a pessoa quase não ouve, não fala, não consegue se locomover, né? Então, o processo da lei de causa e efeito, né? Às vezes a gente vê essas criaturas que reencarnam nessas situações dolorosas, difíceis, mas tudo tem uma explicação, né? Aqui a gente vê, né, como a doença do corpo é como sendo a cura da alma, né? Então, esses processos dolorosos, reencarnatórios, essas doenças, né, que por muitas vezes a própria medicina não consegue entender, não consegue explicar essas criaturas que reencarnam nessas situações tão dolorosas, mas a gente vê que isso está, no fundo, é a própria misericórdia divina que está nos propiciando a resgatar, né, os nossos erros do passado, as nossas dificuldades, né? Depois ele segue. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual, né? Então a gente vê que essas ações no mal não só causam um desequilíbrio espiritual, mental, mas vão deixando marcas no próprio perispírito, causando desequilíbrios dos centros de força e desarmonia. A gente viu no Evolução em Dois Mundos, quando a gente estudou, né, a formação como é que se dá a formação dos ovoides, né? Então, aquelas ideias obsessivas no mal vão desestruturando o próprio perispírito até o ponto de chegar numa forma, vamos dizer, inumana, né? Essa forma ovoide, né? Essas criaturas com ideias obsessivas no mal, né? Na maldade, vai causando uma própria desestruturação do perispírito, e depois vai levar, às vezes, muitas reencarnações, né, em processos dolorosos, talvez como esses, né, para poder resgatar e readquirir a própria forma perispiritual adequada, né? Aí ele coloca: todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança,
emitido por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastavam-lhe o corpo perispiritual. Por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras, e que os adversários implacáveis apegavam-se a ele, por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual à do jaguar que se aproveita da forma para dominar e ferir. Aqui, novamente, ele fala daqueles três, né, faz referência aos três andares do cérebro, né? Novamente, aquela questão que a gente viu no Evolução em Dois Mundos, e nesse livro mesmo ele faz várias vezes referência ao cérebro triuno, né? Dos três andares do nosso sistema nervoso, que vai evoluindo no decorrer das eras, desde dos instintos primitivos, né? E até a nossa desenvolvimento do nosso encéfalo na região frontal, que é vamos dizer, o terceiro andar, né, que a gente está desenvolvendo no nosso cérebro, né? Aí depois ele dá sequência aqui. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso Eu posso plano... fazer uma pergunta? Pode. Sobre o que você leu? Porque eu não compreendi muito a hora que eu estava lendo aqui. Nesse caso que ele conta, existe então essa consciência, ela se mantém intacta, ele consegue ter consciência do sofrimento que ele está passando, de certa forma, é isso que eu não consigo Eu entendi, sim. compreender. Ele sofre, ele tá limitado pelos próprios problema material dele, né? Ele está reencarnado num corpo que vai trazer para ele uma série de limitações, né? Como ele diz, no campo mental, visual, quer dizer, ele tem, vamos dizer, o espírito dele, né, tem consciência. Só que esse espírito é como se fosse um software, né, que está instalado num hardware que está com defeito, né? Então, o corpo dele, o cérebro, o sistema nervoso, né? Então, é como se fosse o espírito, o software, e o corpo dele, o hardware, né? Então, é um programa que está instalado num hardware com defeito. Então, aquele espírito ele não consegue se manifestar da maneira que deveria, porque o próprio corpo físico dele, o próprio perispírito, né? Porque como a gente já viu anteriormente, né? Nos outros estudos que a gente fez, o perispírito é um modelo organizador biológico do nosso corpo físico. É como se fosse o modelo para a formação do nosso corpo. Sim. Como ele mesmo colocou aí, o perispírito dele está deformado, né? Pelas maldades, como a gente comentou, né? Como a gente comentou a respeito dos ovoides, né? Esses espíritos que têm essas ideias obsessivas, né, no mal, eles vão deformando o perispírito até chegar numa forma de ovoide, uma forma inumana, né? Então, às vezes é necessário vários processos reencarnatórios, tratamentos no plano espiritual, vários processos reencarnatórios dolorosos, difíceis, nessas condições como ele coloca aqui, para começar a haver uma reestruturação do próprio perispírito, para ele conseguir ir reencarnando em condições melhores. O que eu penso mas essa consciência dele faz com que ele consiga entender que esse sofrimento, esse processo, ou também essa consciência é afetada, ele só está fazendo um resgate mesmo ali perto de um processo de transformação. É isso que eu queria entender. Como essa consciência ela vai funcionar. No sentido dele conseguir ter essa compreensão ou não? A gente, nesse momento assim, não tem. Eu acredito que não talvez uma compreensão plena da situação, né? Mas aquele estado de sofrimento, né? Porque assim,
o processo de reencarnação e de desencarnação, eles vão se complementando. Quando ele está aqui, num corpo físico, vamos dizer, que restringe esse espírito, né? De uma certa forma, a própria compreensão dele vai estar alterada também, né? Como eu te disse, um programa de computador, ele não pode funcionar direito num computador que está com problema. O HD não está gravando direito, perde dados quando você instala o programa. Então, eu acredito que no processo, quando ele está encarnado, ele está passando esse processo de sofrimento, que é uma experiência espiritual que é importante para o espírito dele. Talvez ele não tenha vamos dizer, a consciência plena de tudo que está acontecendo, do processo, mas uma ideia ele tem. A gente mesmo, quando a gente que está encarnado, né? Quando a gente se desdobra no sono, muitas vezes a gente vai junto dos mentores, e a gente às vezes até relembra de coisas das vidas passadas, né? Quando a gente volta para o nosso corpo físico, aquele esquecimento retorna, né? Então é um processo doloroso que ele está passando, mas é um processo de cura, né? Como o Chico dizia, né? A doença do corpo, né, na maioria das vezes, é a cura do espírito, né? Ninguém de nós passa por nenhuma experiência dolorosa que não seja necessária para a gente, né? Então, o doutor Bezerra de Menezes tem uma frase que diz o seguinte: não passarás por nada, né, que não tenha necessidade de passar. Deus não deixa a gente sofrer à toa. Todo esse processo de dor, de sofrimento que a gente tem um sentido, né? Normalmente, a causa somos nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E essas dificuldades, como ele diz aqui, o próprio processo obsessivo que ele estava passando estava sendo permitido. Ele acabou de falar agora aqui no parágrafo anterior. A providência divina deixou, porque isso faz parte do processo de recuperação dele e dos que estão envolvidos ali, né? Através é aquilo que né, que a gente sempre se diz, né? Ou a gente evolui pelo amor ou pela dor, né? Então, se a gente não evolui pelo Entendi. amor, A dúvida era mais a respeito de quanto a consciência nesses processos vai auxiliar ou não vai, ou pode piorar o estado, né? Eu pensei que quando numa situação dessa não houvesse consciência alguma, né? Mas é impossível também, né? eu Como você acredito, falou, ele deve ter sim. porque eu entendo que quanto que essa consciência, tomada de consciência, ela poderia ajudar É. ele passar por esse processo ou não. É isso que eu queria entender. Uma Mas coisa eu que entendi. elucida um pouco o que você está perguntando é o próprio capítulo anterior. Não sei se você chegou a ver que era uma moça, né, era uma senhora doente, né, e que não tinha mais condições de trabalhar, e a filha começa a ter uma vida, vamos dizer assim, desregrada, em boates e tal, para poder sustentar a mãe. A mãe nem sabia disso. E ela arruma um companheiro nessa vida. E durante o sono, esse companheiro ele é chamado, né, pelos mentores espirituais dele, da moça, para que ele assumisse aquela condição, assumisse a moça como esposa, né? Não ficasse só naquela vida. Então, isso mostra que, às vezes, quando a gente está desdobrado no plano espiritual, quando a gente sai do corpo, a gente toma consciência de muita coisa. E depois dessa conversa, ele podia aceitar ou não. Ele podia continuar naquela vida e coisa, mas não, ele aceitou os conselhos e ele resolveu assumir a moça como esposa, né? Quando a mãe desencarna, antes da mãe desencarnar, né? Ou quando a mãe desencarnou, ele assumiu o compromisso ali de se casar com a moça e tal. Então, assim, quando a gente acredito que quando ele esteja aqui nesse processo encarnatório, dentro do corpo ali, aquilo limita muito ele, mas ele tem noção do que ele fez, até quando está desdobrado do, do, do corpo físico, né? Aí depois ele segue. Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo, e é remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação.
após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa Redentor, já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário, ou seja, eles vão reencarnar como irmãos dele. A programação reencarnatória desses obsessores, eles reencarnarem através dessa mãe como irmãos dessa criatura. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo como imenso afeto. Transmutar-se-ão as negras algemas do ódio em aviltantes liames de luz, nos quais se refugiará o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocando o cárcere do crime e suas consequências, no qual se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora desse lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Então, assim, também tudo depende do livre-arbítrio, né? Eles podem reencarnar e começar a ter um sentimento diferente em relação a esse irmão, ou também podem ali reconhecer o inimigo e aquele processo continuar, né? A gente vê isso na própria livro, na própria aquele filme da vida do oh, meu Deus, eu esqueci o nome, do Divaldo, meu Deus, fugiu o nome. Na própria, não sei se vocês assistiram o filme da vida do Divaldo, do Máscara de Ferro, né? Então ele é um obsessor dele, que ficava até, no momento até do filme, ele fica induzindo ele ao suicídio, ele quase se joga do lugar, né? E depois a mãe dele reencarna, a mãe desse obsessor, né, que é o Máscara de Ferro, reencarna e é deixada na porta do Divaldo, lá na Mansão do Caminho. E o Divaldo recebe a mãe dele com amor, e ele trata a mãe dele com amor. Ali que se quebra o processo obsessivo, ali que vinha também de longa data, né? Quando o Divaldo recebe a mãe que ele amava como filha dele ali e dá amor. Aí esse processo todo vamos dizer, se termina, né? Aí depois segue. Quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendou-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram do semblante do paralítico. Notei que o infeliz entidade emitia pelas mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, aos quais atingiram o encéfalo do pequenino, acentuando-lhes as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos a sugestão do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Novamente, está fazendo referência aqui aos 3 andares do cérebro, né? E depois ele segue. Os raios destrutivos alcançavam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica, pela repetição desta ocorrência milhares de vezes,
em quase 200 de anos. Examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver os estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Então, aqui ele te responde também um pouco dessa pergunta que você fez, né? Que ele está vivendo ali uma vida quase semi-autônoma, né? Ele não tem muita consciência, pelo menos no momento ali que ele está encarnado, sofrendo, ele está sentindo os impactos, né? da dor, do sofrimento, né? Isso tem um impacto no espírito, né? Eu acredito até, como eu disse, naquele momento, talvez ele não tenha consciência plena daquilo que está acontecendo. Certamente não tem, né? Mas até nos momentos em que o espírito se desdobra, né, ele deve ter assistência dos mentores, dos guias, e ele deve tomar consciência do porquê que ele está sofrendo aquelas dificuldades, né? Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou hipoglicemia provocado pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirídico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Aqui ele está falando do eletrochoque, né, dessas terapias de hipoglicemia, que, na realidade, como ele diz, a própria medicina não entende bem o processo, mas são choques anímicos até nos próprios centros perispirituais que, de uma certa forma, auxiliam aí ao reequilíbrio, né? A alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Em nosso campo de observação mais clara, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Então, se a gente tivesse harmonizado, né, com as leis divinas, né, que o próprio Cristo veio nos ensinar aqui, a gente não passaria por nenhum processo de sofrimento, né? O próprio afastamento, né, dessas leis universais, né, que o próprio Cristo veio nos trazer, onde a maior delas é a lei de amor, né? Então, quando a gente se afasta, né, do equilíbrio com essas leis, né, a gente vai sofrer essas consequências, né? Depois ele segue, conclui Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléculas mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraído dos problemas fundamentais do espírito, né? Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Muitas das doenças a gente não tem como explicar, enquanto a gente não tiver um entendimento global do ser humano, né, como um ser, vamos dizer, multidimensional, né, que tem não só um corpo físico, né, mas tem um espírito, um perispírito, e as interações todas das relações de causa, de efeito, de reencarnação, né, enquanto a gente não tiver um entendimento global disso, a maioria das doenças, e muitas delas ainda vão ficar sem realmente um entendimento da sua raiz, da sua causa, né? Nesse momento, a mãezinha ainda não contava 30 anos. Acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estacou tristonha, de pé, junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo de contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o com cuidado e abraçou-o, ungindo com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo, após a genitora, entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava
reparava-lhe as forças nervosas em verdadeiras transfusões de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia a si próprio. Então, a mãe, nesse estado de amor, né, de compaixão ali com o filho, né, orando, né, essa transfusão de energia que ela foi dando ali para a criança, né? Mais uma vez aí falando da importância aí da prece, né? Porque interrogava Súplice, nasciam crianças na Terra com destinação de tamanha angústia, né? Elas se perguntando, né? Por que nascia na Terra crianças com tanta numa condição de tanta angústia assim? Porque martilógio, desculpe, dos seres pequeninos em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta, né? Então, a limitação da própria medicina terrena, né, na não compreensão desse processo aí complexo, né, de alguma forma podia ajudar, mas de forma ainda muito restrita, né, muito limitada. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhes as palavras de ânimo, de consolo, que a afetuosa mãe recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Aí a mãe já começa a refletir. Sim, Deus não a abandonaria. Meditava, dar-lhe-ia as forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria o Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria se preciso fora, para que ele vivesse. Aí, por fim, aí as reflexões aqui de Calderaro. Nosso trabalho de assistência está findo. Vamos. Indicando mãe e filho juntos, concluiu. Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave, ignorando que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam emanar-se para gloriosos destinos. Então, aqui ele está falando aqui, quando ele fala médicos insensatos na Terra, se lembrarão talvez da morte suave, ele está falando aqui da eutanásia, né? Está se referindo aqui a muitos que defendem, nesses casos, a eutanásia. É uma criança que não tem vida nenhuma, que só sofre. Então, pela falta de entendimento, da compreensão da própria questão espiritual, da reencarnação, né, dessas relações todas que a gente viu, né? Dessa falta de conhecimento, desse ser complexo que nós somos, que vai muito além só do nosso corpo físico, né? Que nós estamos um passado, nós temos um corpo espiritual, nós somos seres multidimensionais, né? Ora nós estamos vivendo num plano material, ora nós estamos vivendo no plano espiritual, até quando encarnados mesmo, né? Quando a gente se desdobra, a gente está vivendo numa outra dimensão da vida, né? Então, a falta de compreensão desse ser multidimensional que a gente que gera esse tipo de pensamento vamos dizer, de ação funesta, né? Como a eutanásia, como o aborto, né? Que a gente está vendo hoje em dia,
a falta de compreensão, a ignorância, a maldade também, né? E que gera esse tipo de defesa de processos aí que são indefensáveis, né? Como o aborto, como a eutanásia, né? Então, esse capítulo aqui é bastante rico, né, em informação, em explicação desses processos reencarnatórios dolorosos que existem, que nada é por acaso, que tudo tem um sentido, que tudo que acontece é para uma evolução para o melhor, né? Apesar de momentos de dor, dificuldade e sofrimento, são experiências que são necessárias, né, para a restauração e para a felicidade daquele espírito que vive aquilo e daqueles que estão em torno deles, né? Um capítulo bem interessante. Aí fiquem à vontade aí para também comentar e fazer as considerações aí. Boa noite, boa noite. É um capítulo que nem você falou, né, Newton? Com muitas informações, né? Mas existem frases aí que realmente me chamaram a atenção, assim, né, quando eu estava lendo esse capítulo, né? Quando ele fala: é imprescindível amparar a mente humana. Quando a gente estudou lá a Evolução dos Mundos, né, a gente sempre observou isso, né? A colaboração espiritual que a gente sempre tem durante todo o nosso processo evolutivo, né? E a gente, mais uma vez, nesse livro, ele mostrando isso, como a gente é muito sempre bem amparado, né? Bem orientado, bem protegido, né? Isso me chamou muito a atenção. A outra coisa foi o que você falou da importância da prece, né? Então, é importante a gente fazer o evangelho no lar, a gente sempre tentar se manter naquele andar superior do nosso cérebro, né? Através da prece, através da meditação. Mas ele fala de uma maneira que ele fala assim: a prece é o ascendente da nossa atividade. Então, é como se fosse um critério de escolha do mundo espiritual, do plano espiritual. A importância da gente realmente fazer prece, porque isso determina a ação deles, né? Então, eu achei essa frase aí que ele colocou é bastante interessante. Aí fala desse caso, desse menininho, né, de 8 anos, fala uma palavra que mostra, acho que resume bem todo esse quadro, que ele fala que ele foi sentenciado a estar naquela situação, né? Então, ele conta todo o passado dele, das pessoas que tiveram com ele naquele passado, como todos nós temos os nossos passados, né? E ele chegou a esse ponto aí, né, de estar preso nesse corpo, praticamente vivendo uma vida mais até vegetativa, né? E nesse momento, sobre a atuação desses dois obsessores, né? E pelo que eu entendi aí nesse relato aí, quando eles jogam aqueles raios de ódio nele, essa criança parece ter uma crise convulsiva, né? O relato todo que ele passa ali é que essa criança chegou a ter uma crise convulsiva. É lógico que nem toda crise epilética tem uma gênese espiritual, mas nesse caso aí tinha, né? Nesse caso aí tinha. Então, e a outra coisa importante é o tratamento, né? A cura todo esse processo, que é o que é reencarnação, né? O bendito reencarnação reunindo todo mundo numa mesma família, onde essa mãezinha aí, que já tem um nível espiritual aí de muita abnegação, de muita renúncia, né? A gente que a trabalha, e eu que sou pediatra, a gente vê esses casos diariamente, como essas mães são devotadas, como elas estão sempre ali junto daquelas crianças, amparando, né? Estão abnegadas mesmo. E a gente vê essas histórias, que daqui a pouco chega o irmãozinho, né? E como eles estão ali sempre dando carinho, ajudando, protegendo, né? Como aquele amor, né? Resolve e soluciona todo esse quadro histórico aí da gente, do nosso viver, das nossas histórias, que são milênios e milênios de histórias, que cada um tem a sua, né? Então, uma história bem bacana, uma história bem bonita aí. Interessante é que você está falando, né, da família, aí, do nosso encontro, né? A importância do núcleo familiar, né? Da Exatamente. onde, né, a importância que a família, esse núcleo familiar
em que a gente vai reencontrando não só os nossos afetos, como os nossos desafetos, e a gente vai se burilhando no contato de uns com os outros, né? A importância da família, né? Do núcleo familiar, que foi o tema do nosso encontro aí no dia 1º, né? Ninguém mais quer comentar alguma coisa aí, André? Boa noite, hein? Boa noite. Essas obras de André Luiz, né, elas são espetaculares, né? Como que a gente precisa estudar as obras de André Luiz, porque ela complementa a codificação, né? É impressionante isso, como é a complementação, trazendo aquelas informações que não puderam ser passadas naquele momento, né? E agora com maior detalhamento, né, de tudo. Então aqui mostra basicamente, né, como que pilares da doutrina espírita, que só a doutrina espírita é capaz de nos revelar, né? Aqui coloca que as religiões, de uma maneira geral, elas são incapazes, né, de nos amparar nessa tarefa do desenvolvimento da alma, nós como espíritos imortais. E se a gente não tiver o conhecimento da reencarnação, é um pilar da doutrina espírita, e que nós somos regidos pelas leis de causa e efeito, você não vai entender muita coisa que acontece na vida. São as injustiças aparentes que a gente não vai entender. Por que nasce uma criança com uma malformação, que não tem jeito, que vai viver aquela vida todinha, absolutamente limitado, e como aquilo é importante no processo redentor deste espírito, tanto aquele que está ali encarnado, como para os familiares, né? Então, ou seja, é o entendimento da lei de causa e efeito, é o entendimento da reencarnação como processo de depuração, de reparação, né? E de libertação, né? Então, assim, aquela história, né? O espiritismo ele não tira a nossa dor, mas ele impede o desespero, ele faz o entendimento da dor, para que essa dor seja útil, porque o objetivo dela é o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então é isso, né? Então, como que é importante um médico ter esse conhecimento, né? Um médico com esse conhecimento espiritual, ele nunca vai preconizar abreviar a vida de alguém, né? Então a eutanásia ela foge completamente às leis divinas. Então é isso, né? É um trabalhinho de formiguinha que a gente vai aí estudando, aprendendo e semeando, irradiando. Cada um vai captando conforme o seu momento, né? Mas a doutrina é muito consoladora. Por isso que o nome é o Consolador, né? Consolador prometido por Jesus, né? Para a Mas você gente sabe entender. que isso que o André está falando, eu vejo que faz toda a diferença mesmo na medicina, a gente poder, inclusive, você poder orientar os pais, né? Eu tive, a minha filha menor, tem síndrome de West, e ela teve muitas convulsões, ela não ficou com nenhuma sequela física, mas ela ficou com sequelas emocionais, de aprendizado, enfim. E até hoje ela tem as crises. De fato, a gente não deixa de ser atingido pela dor, pela preocupação, mas o fato de você ter esse conhecimento não te deixa levar pelo desespero e você consegue retomar e auxiliar, porque você sabe assim, na hora você pede, Deus, me ajuda, que eu sei que é parte do processo dela, então ajuda você a se fortalecer e conseguir auxiliar melhor aquele filho no processo dela de evolução. E quando ele coloca, né, fazer oração no horário, toda vez no horário demarcado por ela mesma, né, eu vejo também quanto que a gente, por conta dessa situação, entre outras, ao fazer o evangelho do lar, modificou completamente a situação. Aquilo que parecia um desespero quando ela entra em crise, todo mundo já consegue, todos os irmãos ficam em volta dela e faz a oração do Pai Nosso. E ela pede para que todos eles façam oração. Então, muda completamente, assim, e a ajuda para ela no crescimento desse emocional, no próprio aprendizado, ela tem uma imaturidade bem acentuada para a idade, mas ajuda ela mesma a compreender e lidar com isso. Então, assim, é muito importante, né? Se você vem com a fala de que
não tem jeito, sinto muito, seu filho vai ser assim, não, mas de alguma forma os médicos conseguirem passar isso pra gente. Eu sou espírita, mas muitas pessoas não são, né? E então é muito quanto que faz diferença para a gente poder não entrar no estado de desespero e esse pensamento de injustiça não acontecer e você conseguir ir refletindo de uma outra forma e trabalhando a sua fé, né? Porque o sentimento de desespero ele vai minando a sua fé, ele vai tirando a força da fé, né? Ele vai porque tem a hora que você fica exausta mesmo, né? Então, eu, como experiência pessoal, falo, nossa, a hora que eu li esse capítulo, eu falei, nossa, totalmente necessário mesmo, assim, diz que todas as mães, se a gente pudesse indicar leituras, né? Eu faço grupo com mães que têm filhos com autismo, TDAH, enfim. Se a gente pudesse indicar a leitura direta, né? Mas Mas você sabe que essa compreensão. vocês falam, né, nós somos espíritos e tal, mas a gente como médico e tal, o da área de saúde de uma forma geral, a gente tem como abordar isso, mesmo com aqueles que não são espíritas, né? Através de uma série de formas, assim, porque por mais que as religiões sejam diferentes, a maioria das nossas religiões são religiões cristãs, né? O católico, o evangélico, né? Então, e até os próprios judeus, os muçulmanos e tal, os ensinamentos básicos são os mesmos, né? É, o que Jesus pregou, o que Buda pregou, são ensinamentos que partem todos da raiz do próprio Cristo, né? Que foi ele que enviou esses outros mensageiros para criar essas outras religiões e tal. Então, a gente tem como abordar isso, né? Eu costumo muitas vezes, eu não, quando vou falar às vezes com quem é católico e tal, eu costumo falar assim, olha, você é o quê? É católico? Então, o católico é uma religião cristã. Aí a gente começa a falar do próprio evangelho, né? De coisas que o Cristo ensinou, né? Que não cai uma folha da árvore sem que o Pai permita, né? Do perdão, da tolerância, né? Então, você tem como abordar isso usando o próprio evangelho, né? Que na maioria de nós vivemos num país aqui de maioria cristã, né? Mesmo sem entrar em meandros de religião, usando o próprio ensinamento do Cristo, o próprio Evangelho, né? Você tem como ir abordando e às vezes confortando nesse sentido, né? Então, a gente O que a gente faz, né? Hoje em dia na medicina, no curso de medicina, né? A gente faz isso, que na disciplina que vocês já deram aula e tudo, de medicina e espiritualidade, a gente aborda pela vertente científica. Não pode falar lá do evangelho propriamente dito, mas a gente pode trazer a mensagem do evangelho, né? Porque a gente tem ateus, aliás, hoje temos muito ateus entre os jovens. Aumentou muito nesses últimos anos. E, e fora as crenças diferentes, né? Agora, a gente traz a vertente científica, que hoje mostra que o perdão, que a prece, isso traz saúde. Mas, lógico, né? Se pudéssemos trazer essas verdades espirituais, seria que a mais doutrina fácil, né? espírita é cirúrgica, né? Ela é cirúrgica, sem dúvida nenhuma seria o ideal, mas a gente não pode, né? Então, você joga todo um trabalho a perder. Mas vai Verdade. aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Cada um Hoje, no por seu. exemplo, a ciência hoje está mostrando, estudando e mostrando que continuamos depois da morte física, de alguma forma, né? Mesmo que você dê alguma denominação, é uma consciência transcendental, não fala espírito, mas é É, consciência transcendental, tudo extrafísica e bem, tal, né? não é consciência transcendental, né? Mas olha, tem muitos estudos de reencarnação. O Ian Stevenson deixou um legado. E hoje tem os discípulos dele nas universidades, aí, principalmente americanas, né? Universidade da Virgínia, e eles têm lá estudo laboratório após a morte,
gente tem vários estudos muito sérios de reencarnação, e a ciência trazendo essa verdade espiritual, aí a gente consegue abordar isso, né? Que a vida é uma continuidade. E aí muda a visão de vida, né? Então acho que as coisas vão acontecendo progressivamente, como o Kardec previu, né? E aí a gente tem que ter muito jogo de cintura. Junto com o paciente é a mesma coisa. É como você falou. Perguntar qual é a religião do paciente é uma boa estratégia. Porque agora várias sociedades já estão lançando as diretrizes da abordagem espiritual junto aos seus pacientes. Então, a de Aqui, ó, cardiologia, a de oncologia, né, a de psiquiatria, a de pediatria está começando também né, a incorporar isso. Outras também, até da minha área também, da ginecologia, também já está começando a incorporar em vários congressos. E eu acho que é um caminho sem volta, ainda bem, né? Então, vai trazer isso aí. Aí a gente vai explorar conforme, né? Então, perguntar qual é a religião do paciente é uma ótima estratégia. Porque se tem a ver com o evangelho, ótimo. Aí você pode trabalhar em cima do evangelho. Agora, se não, se for, né, uma religião, não for, por exemplo, cristão ou ateu, né? Aí você vai ter que usar a vertente da ciência. Ó, perdoar cura. Rezar também. Tá aqui, ó, artigo aqui e tal. Você vai usar isso, né? eu estou até aqui, A André, com medicina traz a evidência. o livro aqui na mão aqui. Eu acho que é o que não vai deixar mostrar o livro do publicado esse ano, né? Acho que aqui pelo fundo aqui não vai aparecer a imagem minha aqui do livro do Alexander Moreira, né? Foi publicado esse ano, né? Ciência da Vida após a Morte. Então, é uma Isso. série de Já é estudos, um avanço isso aí, né? né? Então, Via ciência, é, então né? cada vez mais essas realidades aí espirituais vão sendo mostradas aí na própria ciência. Muitos estudos de mediunidade, né? Estudos de mediunidade aí, que a ciência tem colocado como fenomenologia psíquica, né? Tudo bem, fenomenologia psíquica é mediunidade. Mas isso aí, traz os estudos da fenomenologia psíquica. E aí, até chegarmos então à vertente que existe mediunidade e que os médios não são psicopatas. E assim vai. Exatamente. A verdade vai chegando. Isso aí, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui e no nosso próximo encontro a gente dá seguimento com o capítulo 8, né, no Santuário da Alma, né, dando seguimento aqui ao estudo do nosso livro, né. Vou pedir para quem quer fazer uma precezinha de encerramento aí. Não precisa brigar, não, pode ir. Tem que ser quem começou desde o início. Começou desde o início. Então, quem chegou primeiro daí? Fui eu, né? Então Quer sou eu. fazer, Flaviano? Posso Faz aí, fazer? faça Eu favor. faço. Tenho um pouco de vergonha. Mas vou fazer, que eu cheguei, foi a primeira a chegar. Pai de misericórdia, divino amor e bondade, amigos espirituais, encerramos o estudo do nosso trabalho dessa noite, nessa busca de maior entendimento e conhecimento espiritual, científico, para ajudar a nossa evolução e a evolução do próximo. Queremos agradecer essa noite de harmonia e de assistência espiritual, pedindo a Deus e aos amigos que continuem nos assistindo, hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Então, agradeço aí a presença de todo mundo, aqueles que também estão acompanhando a gente no canal do YouTube, na internet, né? E a gente dá sequência no nosso próximo encontro com o capítulo 8, tá bom? Uma boa noite aí a todos. Boa noite.